Fala galera, mais um episódio aqui do nosso podcast do Conexão de Fora. E hoje a gente está tendo a oportunidade de receber um grupo, do nosso grupo de homens, inclusive, do boxe. E a gente vai falar, a temática hoje é sobre paternidade. E o nome do episódio, o nome desse momento que a gente vai ter é Um Sonho Chamado Paternidade. E eu tô aqui com alguns amigos, eu vou deixar eles se apresentarem. E aí a gente vai trocando uma ideia, mas de antemão já vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir e dar aquele like. E, aliás, curtir é dar aquele like, né? Mas comentar e mandar para os seus grupos aí de WhatsApp. E vamos conversar aqui. Eu vou apresentar primeiro o Claudinei e vou pedir para ele falar um pouco dele, o que ele faz, e depois a gente vai seguindo aí. Vamos lá, sou Claudinei Uliana. Primeiramente sou cristão, depois eu sou marido e esposo da Caroline e pai da Camila e do Miguel. Hoje sou um empresário, atuo no ramo de desenvolvimento humano e eventos para empresários, mas também sou agricultor e também devoto aqui de um seguidor fiel de Deus, falho como todos, mas que procura cada dia melhorar e evoluir para estar mais próximo do céu. Massa. Vamos lá, Pablo. Então, eu sou o Pablo Vitorazzi, pai de 3 lindos meninos, Eduardo, Rafael, gêmeos, né? E também o Henrique, de 6 anos, casado com a Camila, esposa fiel, dedicada, família dedicada ao marido e aos filhos, exclusivamente aos filhos hoje. Empresário, também atuo na área de tanto de alimentação em shoppings, quanto de veículos, né? E tecnologia. Então, eu estou aí no mercado desde 2001, fazem 22 anos que nós temos que eu abri o meu primeiro CNPJ. Cristão vindo de berço, né? Meus pais sempre me educaram no meio cristão, então eu sempre tive muito próximo da palavra, obviamente errando, pecando como todos, mas buscando sempre a melhoria, que é o mais importante, buscando sempre a intimidade com Deus. Massa, massa. Vamos lá. Fala pessoal, boa noite. Agradecer ao Áquila pelo convite. Obrigado, Áquila. Tamo junto. Pessoal, me chamo Aurélio Scremin. Hoje a minha atividade atual é diretor comercial, sou responsável por treinamentos, base de equipamento, atendimento, mapeamento de mercado. Sou casado com a Evelyn, minha esposa querida, minha primeira namorada, 16 anos nesse desafio gigante que é a relação a dois, né? Essa relação. Vem o Luigi, meu filho querido e amado, tem 6 anos de idade. E um filho, na busca de ser um filho melhor, né? Um devoto de Cristo, apaixonado por Deus, melhorando a cada dia, buscando nesse processo, logicamente, com pessoas que me ajudam a melhorar também, assim como vocês três e outras personagens incríveis ali, vamos chamar assim de personagens, né? O pessoal do boxe. E é isso, vou bater esse bate-papo aí, vai ser. Massa, massa. Então vamos lá, gente. A gente vai começar agora. Como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre paternidade, vai compartilhar experiências, dores. E eu queria começar perguntando, e aí, Claudinei, pode começar por você. Eu queria te perguntar, você sempre quis ser pai, cara? Áquila, eu acho que isso muitas pessoas nem têm essa resposta, mas para mim, cara, é muito claro, eu sempre quis ser pai e eu vou te falar que Deus é tão maravilhoso que nos meus planejamentos eu queria ser pai de 2 filhos, um casal até os 30. E aí no ano que eu ia fazer 30, né, eu tive meu segundo filho e Deus me honrou com esse presente que foi o casal ali. Então, assim, a resposta é sim, eu sempre quis ser pai e da melhor forma possível Deus me presenteou com isso. Muito bom. E você, Pablo, fala aí. A gente tanto quis os filhos, né? Eu e minha Você quis, esposa. no caso, você quis tanto que teve 3, né? Detalhe. Então, assim, é um sonho, né? Eu sou casado há 17 anos com a Camila e o nosso projeto de vida sempre foi formar uma família e a família, consecutivamente, seriam os filhos, não só eu e ela, né? Então, o desejo nosso de sermos pais veio desde o princípio do namoro, desde o início do casamento.
óbvio que planejando, então só veio depois de 7 anos de casado, mas veio, assim, com muito amor, são crianças que são muito amadas por mim e por ela. Massa. E você, Aurélio? Cara, eu sempre quis, né? Desde que a gente começou a namorar lá com 16 anos de idade. E o Luigi veio quando eu tinha 20, 28, 20, 30 anos, na verdade. 30 anos, mas ele não veio, não foi planejado. Foi um ato ali de fé mesmo. Me recordo do dia que a Evelyn chegou para mim e falou assim: tô grávida. Eu fiquei várias horas ali tentando considerar e entender como que. Entendendo ali esse processo, mas o meu desejo sempre foi. Agora a gente está na busca, no objetivo por mais um, Oh, massa. mas Dá trabalhando o ali, irmãozinho. Aí, ó. aguardando irmãos, esperando irmãos. Massa, massa. Cara, eu queria perguntar pro Pablo. O Pablo ele tem 3 filhos, gente. Meninos, né? Gêmeos, né? Dois são gêmeos e mais um. E eu queria perguntar pra você, Pablo, quando você descobriu assim que o primeiro filho, um caso que veio dose dupla, inclusive, né? Não veio só um, mas veio dose dupla. Como que foi sua reação assim, cara? Assim, só contextualizando, os gêmeos foram fruto de um tratamento, né? Então, após 7 anos de casado, e minha esposa sempre se prevenindo, né? Veio a necessidade de fazer um tratamento porque não naturalmente os meninos a coisa não estava acontecendo. A cabeça feminina sempre pesa muito nesse momento, né? Ansiedade, aquela coisa, eu preciso ser mãe, eu tenho data e hora para ser mãe, porque senão Senão não tenho não validade. tem, a mulher tem isso, Sim. né? Ela acha que ela tem um prazo de validade, na verdade ela vai ter dificuldade Sim. depois dos 35, mas ela tem essa pressa, Sim. né? Diferente da gente. Então, essa ansiedade atrapalhava muito e acabou que a gente foi buscar um tratamento. Eu passei por isso E, também. e graças a Deus, na primeira inseminação, já vingou os 2 embriões, que estão aí, Caramba, que Eduardo e legal, Rafael. que Né? legal. Então, assim, foi de primeira. Que Você vê massa. que ela era tão sadia e Sim, tão, né, pronta, sim, que bateu e ficou, sim. entendeu? Então foi Só que nisso, os médicos já diziam que você não vai ter filho naturalmente. Era uma coisa que os médicos já diziam, né? Que a gente Sim, não ia ter filho naturalmente e tal, e a cabeça descansou ali. sim. Ela acreditou que os 2 seriam os 2 únicos e tudo mais. E Deus é tão maravilhoso que depois de menos de 2 anos, ela engravidou naturalmente do Caramba, Henrique. Que E veio o bênção. Henrique, que hoje tem 6 anos. Né? massa demais. Então, essa é a história. Então, todos 3 foram muito bem quistos. Né? Que massa. E pra gente ser pai hoje, a gente também tem que lembrar, é importante falar que aqui a gente tá com 4 pais. Eu tô gerando o João Lucas junto com a Cissa, mas a gente também é filho, né? Então, todo pai um dia foi filho. E eu queria perguntar, ô, Claudinei, como que foi assim a sua vida com seu pai, assim, é, essa paternidade, assim, essa presença do seu pai junto com você, assim, o que que você pode compartilhar com a gente aí? Olha, cara, o que eu posso dizer que eu sou talvez o maior fã do meu pai, né? Inclusive na semana agora vai também um episódio, no dia 8 com o meu pai, eu gravo um podcast também. E porque meu pai sempre foi um cara determinado, um cara trabalhador, tudo. Então eu falo que a minha referência quanto empresário, quanto pessoa, vem muito dele. E depois que eu tive os meus filhos, eu passei a entendê-lo mais. Sempre tive muita dificuldade, às vezes, de um relacionamento, de entender, né? Eu costumo falar de que quem trabalha muito tem pouco tempo para dar carinho, né? E lá no interior isso é normal. Sim, Sou de uma cidade e como meu pai sempre trabalhou muito, saía de casa às 6, chegava às 8, 9 horas da noite, quase não o via. Mas quando a gente é pai, a gente passa a entender, né? Que você fala assim, pô, ele estava fazendo porque ele queria me dar algo melhor, queria sim, dar algo. E assim, que eu posso dizer, a relação de paternidade, quando a gente se torna pai, ela transforma, ela muda totalmente. Mas eu hoje eu posso dizer pro meu pai é gratidão mesmo, por toda a formação que ele me deu de caráter, de dignidade, de buscar mesmo. E talvez todo o sucesso que eu possa ter na minha vida e construir tenha vindo dele mesmo, porque
essa parte de honrar sempre as pessoas que passam na nossa vida, de sempre valorizar o mínimo possível para ter sempre mais. Então, isso veio muito dele. Eu posso te dizer que hoje, hoje eu me torno um pai que busca cada dia mais evolução, prosperidade, por conta do pai que eu tive também. Massa, massa. E eu acho massa isso que você falou, essa questão do seu pai, assim, porque eu fiz essa pergunta logo pro Claudinei, porque ele já compartilhou com a gente no Encontro dos Homens, como que Sim. é essa relação dele com o pai e tudo e tal. E, e é engraçado porque o pai, a gente sempre fala isso na terapia, inclusive, que o pai ele dá movimento pro filho. Isso aí. O pai, Ação, assim, né? dependendo de como a criança ela olha pro pai, ela vai ter movimento, ela vai ter ação, ela vai ter a capacidade de gerar. Agora, se a criança não vê o pai na infância, ela também, quando ela for pai, provavelmente ela tem uma grande chance de reproduzir esse padrão, assim. E como eu te conheço de forma mais pessoal, eu vejo muito isso, porque você pegou essas características, né? Teve com seu pai, e a gente sabe que o pai nosso, assim, por mais que é, foi aquele cara que passou valores, a gente também sabe que teve coisa ali que era do nível de capacidade, de consciência dele, né? E Eu eles falo. falham como todo Sim, mundo, né? sim, E sim. não só falha, Sim, mas como não tinham todo esse conhecimento que a gente tem hoje, né? sim. Não É isso tinham aí. naquela época toda essa Eu, informação que hoje a gente eu tem, essa costumo. formação que a gente pode ter e eles não É tiveram, isso aí. né? E muitos estudos, né, de psiquiatria, muitos estudos da parte humana são mais recentes, né? Sim, Mas eu falo uma coisa que existe na vida: ou você imerge ou você cria aversão. Então, existe emersão e aversão. Tem muitas coisas do meu pai nesse sentido, por exemplo, por eu talvez não ter tido um pai tão presente, hoje eu tento fazer essa certo. balança mais nivelado com os Sim, meus filhos. sim, Não é que meu pai estava errado, mas é sim, porque eu senti falta disso e eu não quero que os sim, meus filhos sim, sintam. Mas tem uma parte que ele vem, que é a parte da imersão, que é a parte que eu te falei, a questão de dedicação, sim. de valores, que eu pego dele e faço questão de honrá-lo por Massa, isso. massa. E entendê-lo também, né? Como o Sim, Aquila falou, a gente comentou, né, Aquila, aquele sim, dia, sim. eu fiz um processo aí de qual Constelação. constelação, fugiu o nome aqui. Sua área, você tem que me ajudar aí. Então, assim, eu fui constelar na minha área profissional e aí eu achei uma situação com o meu pai. E isso foi legal, porque na minha infância eu tive uma referência como pai também, que a pessoa que ficava comigo, o homem que me deu a diretriz, era o meu avô por parte de mãe. E como o Akla falou, o pai é a energia da ação. Então, quando você rompe e leva pro lado da mãe, por mais que é Sim, uma figura de homem, sim, mas é do meu laço Materno. feminino, sim, entendeu? sim, Materno. sim. Isso rompe em algum momento. E aí a gente tem que voltar e fazer essa linha, Esse né? caminho de volta, Esse né? caminho de volta Porque, e colocar no sim, trilho. porque se o filho, se hoje que você que é pai, e eu tenho muitos clientes que falam isso comigo, eu tenho dificuldade com ação, eu tenho dificuldade de movimento, eu fico tentando não reproduzir o que eu vivi com meu pai, mas quando eu tô vendo eu já tô Tá reproduzindo, fazendo. já tô fazendo, isso é tudo subconsciente, é como que você decide ver. Só que assim, uma coisa que vale sempre é o que o Pablo falou, é que a gente é fruto do contexto. Nossos pais também tinham contexto também, tinham nível de consciência também, e a gente tem que lembrar disso. A gente pode sim olhar para eles com honra, dando o lugar deles dentro da gente, mas não necessariamente reproduzindo tudo, porque assim, ele fez aquilo porque ele achava que era o correto, mas hoje aquilo não cabe mais nesse contexto, né, de pai e filho. E Aurélio, o que que você, assim, vendo essa questão de pai e filho, essa relação que às vezes a gente entra até num modo comparativo também, e às vezes de comparar não apenas com o outro, de comparar como foi com a gente lá atrás. Que você, assim, um fato que você aprendeu com seu filho, assim, que você fala assim, nossa, isso, eu tive uma lição com meu filho, assim, né? Cara, isso é uma lição que eu tive recentemente. Foi no final de semana agora.
No final de semana eu acordei um pouco mais cedo, a gente tem uma brincadeira, né? Eu gosto muito de cozinhar. De ir pra cozinha e ter meu momento ali com ele, em que eu trago algumas situações para que ele mexa com o lúdico também, etc. E aí nesse dia eu tava brincando ali, eu acordei mais cedo, por volta do meu 5h30, que é o horário que eu acordo atualmente, e eu tava ali em comunhão com Deus. Ali fiz minha oração, coloquei meu louvor, e ele é apaixonado em bolinho de chuva. Isso aconteceu foi no sábado, na sexta-feira agora, no sábado agora. E ele é apaixonado por bolinho de chuva. E aí eu comecei a fazer aquele bolinho de chuva em conexão com Deus. E aí eu falei, poxa, vou acordar o Luigi. Aí fui acordar ele lá. E eu parei, sentei do lado da cama e veio, não falo insight, né? Mas eu acho que foi o Espírito Santo que veio na hora. A visão mesmo. E aí eu olhei para ele dormindo assim, e falei assim, cara, como Deus é incrível, né? Porque como que Deus prepara eu na minha imaturidade, na minha forma de lidar ali carnal mesmo, preparei um café da manhã com bolinho de chuva, que é o que o Luigi mais gosta, e Deus preparou esse dia inteiro para mim aqui, para poder entregar para ele um bolinho de chuva. Então parece que essa experiência que eu tenho, além de muitas outras que a gente tem no dia a dia, são os aprendizados que a gente tem, essa foi aqui a mais próxima agora de momento, em que eu tive uma conexão com Deus, com o Luigi, e aquilo ali me encheu de uma forma assim que eu fiquei extremamente mexido, assim, eu acho que valia a pena compartilhar. Massa. Muito O legal. mais legal é quando eles te surpreendem. Você cria rotina, você tenta direcionar a vida deles no sentido de que o caminho de Deus é o certo. Então eu obviamente sempre trago isso nas noites, que eu acho o horário mais conveniente Isso, né? para esse momento Sim. com Deus e eles. E aí, em algum momento, eu chego em casa muito cansado ou muito tarde e não faço esse momento. E aí eles vão lá e me cobram. Aí ele chega lá no quarto, eu tô deitado, e ele fala, papai, você não vai vir orar comigo? Cara, isso é um Isso quebra a aprendizado, perna, né? isso quebra a perna. Você pode estar cansado, eu já estava cochilando, de cansaço mesmo, assim, tive um dia muito puxado, mas quando a criança, um menino de 6 anos, chega lá do lado da sua cama, papai, vem orar comigo para eu dormir, isso é fantástico, assim, prova energia que o que a gente está fazendo está certo, Sim. né? E aí ele está me cobrando o que eu estou dizendo para ele que está certo e ele está sentindo isso. Então, assim, quando isso acontece, assim, para mim, chega a arrepiar. Foi até foi no box, eu acho que foi no teu escritório. No teu escritório. Agora tá ficando abençoado. Ele falou sobre isso. E eu comecei a trazer isso para minha realidade do Luigi também. Então hoje, todas as vezes que ele vai pro quarto, e eu comecei depois daquele dia, tá? Então obrigado, obrigado por Já esse plantamos a sementinha. Testemunho, o Espírito Santo. o coração humilde da gente entender que a gente precisa Claro, melhorar, enfim. claro. E eu, nesse processo de melhoria, hoje o Luigi não dorme sem eu ir lá e orar por ele. Que bacana. Aí, às vezes, eu esqueço e vou pro quarto, né? Aí eu falo assim, Lu! Aí ele, papai, já tô indo. Aí ele vem, Deus te abençoe, dá um abraço, um beijo. E ele não vai mais pra cama dormir sem ser abençoado. Nossa, Então, cara, obrigado mais uma vez. Que isso. Cara, uma coisa que eu aprendi literalmente com os meus filhos foi a capacidade de se desenvolver, né? Eu lembro quando minha filha começou a querer subir no sofá, assim, subir sozinha. E aí minha esposa falava com ela assim, vai filha, você consegue, você consegue. E aí ela ia tentando, caía umas 10 mil vezes e criança não desiste, né? Sim. Criança vai lá e a gente às vezes tá na vida aqui, duas coisas, você tentou 2 vezes, você já desistiu e tal. E aí a criança, eu aprendi muito isso com os meus filhos, cara. Inclusive, esse final de semana, eu tava num retiro, emergi, né? Eu participo de um grupo que se chama Meu Amo, a gente faz um retiro para resgate de jovens e tal. E aí eu falei assim, cara, e foi a primeira vez. A gente já foi, eu e minha esposa, levei meu filho mais novo, falei, não, vou deixar a mais velha com os avós. Não, dessa vez a gente falou, não, vamos a família inteira.
cara, foi surreal, assim, porque a gente fica se limitando por conta de ser pai, e fala assim, eu não posso ir em tal lugar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Cara, eu falei com a minha esposa assim, vamos. E aí a gente foi e ficou dividindo e todo mundo ajudava ali com eles. Mas foi massa, cara, assim, foi incrível. Ver que eles estavam ali brincando e aí a gente estava ali servindo e carrega coisa pra cá e carrega coisa pra lá. Eu Faz um acho negócio aqui. isso que você falou, eu acho muito importante. Eu acho que é muito válido os filhos acompanhar a rotina do pai, cara. Assim, ver. A gente teve uma ação semana retrasada, o Leonardo e outros pais, né, que já têm filhos e tal. Eles estavam levando os filhos dele, crianças mesmo, para ação, para entregar a cesta lá. A gente até postou uma foto hoje do filho dele entregando a cesta lá pro morador. E assim, a Bíblia fala, cara, que a gente tem que ensinar ao filho o caminho que ele deve andar, porque lá na frente ele não vai desviar. Então, ensinar não apenas com palavras, mas também com ações, né? Porque Com exemplos, né? ensinar com palavra é muito fácil. Na e aí, verdade, eu acho que com ações porque o convence. exemplo é que move, né? que Então, sim, assim, é o a gente exemplo. tem que realmente dar o exemplo do que a gente quer para eles, né? Sim. Então, e uma coisa que a gente precisa como pai saber a gente não pode criar ele numa bolha, porque eles estão num mundo que vão ser bombardeados o tempo todo, né? Pelo inimigo, pela internet, pela mídia. Então, o que a gente precisa é direcionar eles para que eles entendam que aquilo não é o certo. Aquilo não é o caminho que o pai deles segue e quer seguir. Então, por que eles devem seguir? Então, o tempo todo, até nesse período da noite que eu tiro para fazer essas orações com eles, eu vou falando, vou meio que sussurrando ao ouvido, sussurrando baixinho até que eles durmam. E eles podem dormir, porque eles vão ouvir, porque o subconsciente está ali. Tá ali. Então eu vou sussurrando e vou falando o que eu quero, o que é importante para a vida, o que é importante o respeito. Respeite o seu irmão, ama o seu irmão. Porque são 2, 3 crianças. Eles brigam, eles se batem no momento de querer um brinquedo ou um videogame, alguma coisa. Isso sempre vai ter. Né? Não são não é aquela paz eterna, né? Então são muito agitados, tem todo esse momento, né, de discussão Faz parte, que faz parte. Mas é nesse momento da noite que eu tranquilizo, que eu tento trazer eles para um momento mais tranquilo, até para relaxar e dormir. É a hora que eu sussurro isso, o caminho que eu quero que eles sigam, o caminho que é o caminho da verdade, o caminho que é o da justiça. Olha, meus filhos, comparem aquela criança. Vocês estão jogando comida fora. Meu pai sempre falou isso, cara. Meu pai tinha uma coisa que meu pai detestava, era que eu deixasse comida na mesa, que eu deixasse comida no prato. Porque ele falava, gente, meu filho, tem tanta criança ali passando fome. Então, olha pro tanto de comida que você está botando no prato. Você está deixando metade do prato. Sim. Quantas pessoas deixaram de comer? Então, assim, meu pai sempre teve essa consciência, sempre colocou isso pra gente. E eu passo isso pras crianças, entendeu? Falo assim, olha, coloca no prato que você vai comer. Não joga fora. Porque tem muita criança que queria estar no seu lugar comendo e não tá. Então, eu faço questão de mostrar para eles que não tem um mundo de Alice das Maravilhas, entendeu? Esse mundo tem um mundo muito difícil, que as pessoas não têm, né? E a criança não tem um brinquedinho, e você tem 10 brinquedinhos, meu filho. Tá? E teve uma passagem, eu já estou me estendendo aí. Não, pode falar. E teve uma passagem que a gente estava na Praça do Papa e tinha o filho do pipoqueiro, o senhor estava vendendo pipoca, e eu parei, a gente estava andando de bicicleta. O Henrique tinha uma bicicletinha pequenininha, de 6 anos, ele tem uma bicicleta pequenininha, os meninos com a maior. E o menininho, neto do pipoqueiro, estava ali e começou a ajudar, olha que legal, ele começou a ajudar o Henrique, de 6 anos, a equilibrar na bicicleta. Ele, de 5 aninhos, segurando no cilim para ajudar o Henrique a andar de bicicleta. Eu fiquei olhando aquilo e eu perguntei para o senhor, que também era muito simpático, um casal de Minas, e ele falou assim, não, ele nunca andou de bicicleta. Eu falei assim, deixa ele andar na bicicleta. Ele nunca andou numa bicicleta. O sonho dele é ter uma bicicleta. Meu Deus. Cara, na hora,
Eu falei com a Camila assim, ó, nós vamos pegar essa bicicleta e vamos dar pro menino. Aí o que eu fiz? Chamei o Henrique, o meu pequeno, de 6 anos. Falei, Henrique, o menininho nunca teve uma bicicleta. Você sabia que você pode ter outra bicicleta, mas ele não? Por que você não dá de presente para ele? Rapaz, você acredita que o menino falou assim, eu dou, papai. Nossa, Porque ele me ajudou a andar de bicicleta. caramba. Isso, cara, é de arrepiar. Sim. Porque ele já tem consciência dos valores. Ele já sabe o que a gente planta, sabe? Tem Já exemplo tá dentro ali. de O casa, né? legal é você perceber que tem dedo teu ali nessa. Sim, Cara, tem exemplo de não- casa. Isso aí é legal. É de arrepiar. E às vezes, assim, para pessoa que, logicamente, muitas pessoas vão ver, vão assistir esse podcast, aí, se você me permite, eu faço uma pergunta aqui, aí volta pra gente, Tá. né? Tipo assim, você se sente preparado já, assim, 100% pai? Acho que essa resposta vai ser sempre não. É muito louco, cara. Porque eu falo por mim, assim, o Luigi me surpreende a cada dia. E a gente nunca vai se sentir preparado. O Aquila, por exemplo, agora vai se tornar pai. Né? Porque não existe uma receita de bolo, né? E, Tem como, né? e é ruim você também colocar uma expectativa gigante em você, porque eu falo isso porque a minha esposa teve um período ali, né? Como pai, como esposo também, e às vezes eu fico me perguntando, que pai sou eu, né? Sim. Poxa, o Luigi falou um palavrão. Poxa, que pai sou eu? Poxa, o Luigi deixou de fazer um negócio que eu pedi para que ele fizesse. Pô, que pai sou eu? E aí eu fico me questionando. Então a galera que tá aí, que tá ouvindo aí, né, que tá assistindo aí, olha só, você que vai ser pai ou de repente entendo que vocês estão no mesmo barco que a gente, tá? A gente tá aqui se desenvolvendo também e aprendendo. Estamos aprendendo com a vida, né? Uma coisa, cara, que eu acho mais massa, assim, na questão de ser pai, é a hora que você tem que repreender eles e o seu coração dói. E aí você tem que correr pro quarto porque você não pode ficar ali com o coração. Você tem que... E quando dá Não vontade sei se de já rir, aconteceu com vocês, né? Comigo é direto. Tipo assim, precisou de... Os dois estão brigando ali. Você vai lá e repreende os dois, bota um pra cada canto. Aí daqui a pouco já vem os dois querendo te abraçar, te beijar. Você tem que ficar com aquela cara amarrada ali. Aí eu falo com a Carol, falei assim, ó, se virem um pouquinho, deixa eu ficar longe um pouco, porque senão eu vou perder minha autoridade aqui. E isso é E tem que natural, ter né, autoridade. cara? Tem que ter, Tem que ter autoridade, porque a autoridade é que impõe os limites. É isso né? aí, é o que vai criar Você esses é limites no amigo do seu futuro. filho? Sim, você é amigo. Mas você não pode educar como amigo. E Tem que educar como É pai. isso aí. E o que é massa, Pablo, a forma que eles captam tudo, né? É igual lá, a gente estava no retiro, minha filha tem 3 anos. A gente saindo, lá no final, no domingo, né? Eu conversando com ela, e aí, filha, você gostou, tal, você tá aqui? Ela falou assim, eu gostei de passar o final de semana com o Papai do Céu. Ó, que Aí, tipo assim, é legal você ver, pô, tem 3 anos, ela já sabe o que ela tá sabe o que fazendo. tá fazendo, né? Ela já sabe onde ela tá. Perfeito. E isso motiva a gente a continuar nesse caminho, né, cara? Quando ela vai na igreja, ela já sabe o que é. Ainda meu filho tem 1 ano e pouco ainda, não tem essa noção, mas Sim. a de 3 anos já tem isso. Isso é igual vocês falaram, Claro. assim, motivo, porque pô, Claro. parece que eu tô fazendo alguma coisa de certo aqui. Tá dando certo. Errei 99, acertei nessa daqui. Vamos lá. E Claudinei, perguntar pra você. Nessa questão da paternidade, assim, tem algum medo hoje, assim, que você tem, assim? Nossa, eu tenho medo disso, assim, de falhar nisso como pai. Existe algum medo, assim, que você... Cara, meu maior medo é perder a confiança dos meus filhos. E isso eu vim refletindo hoje. Eu tava refletindo agora à tarde, né? Tava dirigindo e refletindo sobre isso, pensando nos meus filhos maiores, adolescentes e tal. E o meu maior medo é os meus filhos fazerem algo de errado e eles perderem a confiança de que eles podem contar isso pra mim. Isso assim, cara, porque quando alguém ela te esconde algo e começa a fazer é porque ela perdeu a confiança, ela tá distante. Nossa, perfeito. Então, assim, hoje meu maior medo é isso, cara. Então eu tento fazer, por isso que às vezes tento ser um pouco mais firme, um pouco mais ali, para que aquela confiança, que eles saibam que o que eu falo vale, entendeu? Não voltar atrás nas palavras. São coisas básicas que você, como psicólogo, Sim. sabe que faz parte ali da sim. formação do caráter da pessoa. Então, eu acho que é isso, cara. Então, eu tento sempre, assim,
pô, filha, não pode. Então, vai ser 10 vezes não pode. E no dia que pode, falar, ó, hoje pode isso daqui. Mas é só hoje. Então, isso meu filho tem 1 ano e pouco, minha filha tem 3 anos, eu tento seguir isso desde agora, porque é um valor muito grande. E assim, sendo muito honesto, não vai acontecer, porque eu tenho muita fé em Deus que não vai acontecer. Mas se acontecer dos meus filhos um dia perderem a confiança em mim, de conversar, de bater papo comigo, eu vou ficar, assim, muito, muito triste, viu? Vou ficar bem. Uma coisa que você falou que eu acho bem válido a gente falar também é que existe aquela expectativa da criança com o pai, de olhar para o pai como um super-herói, e aí, às vezes, ele não vai ser o super-herói porque ele vai dizer não, às vezes ele vai mandar ir pro quarto, às vezes ele vai falar, vai querer o brinquedo que o amiguinho tem, ele falar que não vai ter nesse momento. Então, existe essa quebra, né, de expectativa da criança em relação ao pai. Só que, assim, uma coisa que eu vejo muito comum no nosso tempo hoje é que os pais, às vezes, se preocupam mais em construir o monumento do que o princípio. E é o que você falou. É isso aí. Então, assim, por que que hoje as pessoas, quando falam de ser pai, as pessoas entram em desespero? Não, tá doido. Parece que quando você fala que você quer ser pai de 3, pai de 4, o pessoal entra e insulta. Você tá doido, você sabe o tanto que você vai gastar, sabe quanto que custa o filho, aquela coisa toda e tal. Mas eu vejo que a grande questão, inclusive eu já tive até amigos próximos que falaram, nossa, mas como que eu vou criar um filho nesse mundo que não sei o que tá tudo conturbado, que não sei o que. É como se a pessoa já gerasse algo tirando a responsabilidade dela. Então, assim, e na verdade o pai, assim, pela própria Bíblia e pela própria também psicologia, pela terapia, é comprovado que o pai ele vai a uma hora quebrar essa expectativa de herói do filho e não cabe Tem a que gente, quebrar, Tudo certo. e não cabe a gente também se impor Peso, esse né? peso, né? Nossa, eu tenho que dar sempre tudo. E é importante o filho aprender a ouvir não também do pai. A ouvir que agora ele errou e ele vai ter que repensar naquilo. E tá tudo bem. Uma Porque coisa senão que... porque senão a gente acaba gerando uma sociedade fraca também. É, Tipo e, assim, e hoje filhos muitas fracos também. famílias acabam, pela falta de tempo, compensando o tempo com bens materiais. essa é Ou a falha. com um videogame, né? Ah, então deixa lá no videogame. Eu não tenho tempo, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, então deixa, Sim. né? E aí você está realmente não dando o tempo de valor para o seu filho, né? Não quero dizer que eu também não deixo o menino lá no videogame, tem o tempo do videogame, tem que ter o período. Mas lá em casa, principalmente, a gente trabalha muito com a questão do merecer, da meritocracia. Então as crianças têm o tempo de estudar. De segunda a sexta, a gente conseguiu cortar. Isso aí eu vou falar que é mais mérito da Camila do que meu. Ela conseguiu cortar toda a parte de eletrônica de segunda a sexta. Quando a sexta-feira, depois da aula, Isso aí é ela libera. vitória hoje, né, cara? Aí ela libera. Mandar fazer um método disso aí. Isso aí. Aí é mérito da dona Fazer Camila. um treinamento, fala que ela faz um treinamento. Porque assim, ela conseguiu cortar essa questão para eles conseguirem estudar, para eles conseguirem. Aí tem que fazer, aí faz aula de futebol, aí faz aula de reforço, aí vai para a escola e tudo mais, então toma esse tempo, né? Para eles conseguirem concentrar. Porque é muito mais gostoso para a criança ficar na tela, Sim. né? Só que na tela tem o YouTube, tem o Netflix, tem um monte de mídia que vai levar ele para um lugar que a gente não quer. Sim. Né? E é muito mais difícil Que a controlar. gente não vai saber, né? Que é muito mais difícil controlar, né? Então, assim, se a gente consegue limitar isso, mas aí a criança tem que... hoje é o dia do videogame. Tudo bem, você fez os seus deveres de casa, cumpriu com as tarefas, aí tem o videogame. Então, acho que tem que ter isso, desde pequeno, cara. Porque senão a gente vira o pai que faz assim. Mas hoje eu tenho condição, meu pai não tinha condição de me dar. Tudo que eu queria, meu pai não podia me dar. Aí hoje eu posso. Aí o que eu faço? Vou no shopping, o menino aponta. Eu quero isso. Faz uma pirraça, toma. Eu quero aquilo, faz uma pirraça, toma. Você tá ensinando o menino a ser o quê? Cara, eu vou te contar uma coisa. Minha filha vai fazer 3 anos, meu filho 1 ano e meio. Eu e a Carol só compramos um brinquedo pra eles até hoje.
Por quê? Porque eles ganham muito. Pô, vai fazer aniversário, ganha presente. E o que que a gente tenta induzir? A eles terem um lúdico. Você falou sobre isso, lúdico, de pensar, pô, ele tem um brinquedinho, com aquele mesmo brinquedo, ele, por exemplo, a Camila tem um martelinho, com o mesmo brinquedo ela brinca de médico, aí ela vai e brinca de martelar alguma coisa, aí daí a pouco ela pega uma faca que é de cortar legumezinhos ali, aí ela vai lá e brinca que tá parafusando alguma coisa. Então, assim, a gente tenta sempre se incentivar nesse sentido. E como os avós deles são muito presentes, estão sempre dando presente, o que que a gente faz eles entender? Ah, você ganhou, você tem que usar isso primeiro, quando você não tiver, a gente compra. Mas sabe o que que é? Não faz sentido, cara. Eu não quis criar aquela cultura. Pô, quando eu saio, tem pais que falam assim, ah, quando viaja, dá um presente. Pô, eu não quis criar essa cultura, porque não é valor. Quando eu saio, o presente que eu dou para os meus filhos é levar eles em algum lugar para brincar com eles, para eu brincar com eles. Sim. Então, e é muito mais válido. Eu vejo que eles têm muito mais alegria nessa parte de estar eu e minha esposa ali. A gente fala assim, no final de semana a gente costuma tirar ali 1, 2 horas, fala assim, agora são só as 2 horas deles. Então, assim, a gente entrega tudo nosso para eles. A gente corre, brinca e tal. Eles ficam muito mais felizes do que qualquer brinquedo. Sim. Qualquer brinquedo. Então, assim, O Claudinei falou lá atrás lá sobre o medo dele, né? Medo da filha não, dos filhos dele ali não ele ser incongruente, né? é, E aí vem a congruência que o Paulo falou também, a congruência da disciplina. Eu tenho que ser congruente com a disciplina. E a congruência com a disciplina também é quando eu falo que quando eu votar, eu estarei com ele nas minhas 2 horas de qualidade com ele ali. Essas minhas 2 horas tem que estar com ele, né? Tem é que isso ser para aí. eles, com eles, colocando energia, tempo e observando isso. E algumas vezes a gente não tá, É, né? Eu percebo bastante isso, porque eu levo o Luigi muito e eu também me policio muito. Às vezes a gente vai no parquinho e aí eu olho ali. pro lado, todos os pais no celular e Celular. me vejo também às vezes Sim. assim, porque É, uma eu tô sendo autocrítica, né? congruente e eu disciplinado também para poder entender aquilo ali. É, E como que eu vou cobrar isso, né, do menino ali? E aí também, aí tem o pano frio, né, os panos quentes, né, Arthur? De Uhum. entender também que Sim, nós temos nossas sim, limitações sim, sim, em que essas coisas sim, vão acontecer hora menos hora. sim. eu É um costumo. exercício. É um exercício. O pai, ser pai é exercício. É o exercício da disciplina, é o exercício da paciência, é o exercício da sabedoria. São exercícios que você Sim. tem que praticar. Igual ir na academia. Você não tem que ter a persistência de ir na academia, a disciplina de acordar naquele No horário. dia que você quer, no dia que você não É, quer. às vezes você não quer, né? É, Às vezes você não quer ir na academia, mas se você botou ali como, Isso. não, eu tenho a minha disciplina de acordar às 6 da manhã e ir pra academia, eu vou pra academia, querendo ou não querendo. E tem que ser, né, cara? Eu costumo falar que ser pai é um empreendimento. Eu já falei isso no box, eu trato tudo na minha vida como empreendimento. Então, sou um filho, empreendimento empresário, empreendimento pai, empreendimento esposo. E como na sua empresa você tem que determinar horário, compromisso, responsabilidade, ter todos esses valores para que ela cresça, você vai ter que fazer isso também. No Massa. compromisso filho, no compromisso pai, no compromisso esposo, para que isso também cresça. Então, e quando a gente fala empreendimento, exige o quê? Estudo, né? Que você falou, exige determinação, horário, né? E também comprometimento com aquilo que você determinou. E ser pai, né, cara, é uma dádiva, Sim. é um presente de Deus. Muita gente acha que ser pai é um azar, né? Muita gente tem filhos aí no mundo que passam por isso, mas é bíblico que a paternidade, o matrimônio é um dom, né? É, e assim como vários dons não são para todo mundo, também ser pai não é para todo mundo. Então é difícil falar isso, cara, mas tem pessoas que não nasceram para ser pai, velho. Sim. E assim, como não nasceu para ser pregador, como não nasceu para ser Sim. outras coisas, Sim. cara, é natural. Verdade. Ô, Pablo, você, como eu sei que você tem uns filhos mais velhos aqui da galera aqui, eu queria te perguntar isso, assim, a gente está vivendo num tempo, assim, que os valores cada vez mais, assim, misturados com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente crê, e aí também surge aquela preocupação nossa de muitos pais, assim, é, o que que meu filho está ouvindo na escola, o que que meu filho está ouvindo na vizinhança, tudo tal, e aí tem aquele momento que ele chega em casa.
E aí, quando ele chega em casa, questiona, pai, por que que lá tá acontecendo isso? E quando vem esses questionamentos em cima daquilo que você acredita, que passou para ele, assim, como que é isso aí para você? Então, na verdade, eu estimulo que eles me contem, Uhum, né? Que eu acho que o importante é você ouvir o que ele tem a dizer, para ver se ele já faz o juízo de valor. Quando a gente conversa à noite, que eu falo que eu converso com eles mais à noite, é exatamente tentando traçar para eles os caminhos que eles devem. O que, que ele deve brincar, com quem que ele deve brincar que é saudável, com quem que ele deve não brincar se não for uma brincadeira saudável, com que ela não deve fazer. Se ele tem aquela criança que está xingando muito, que está falando, eu falo com eles, corrige. Outro dia ele falou comigo, chegou em casa e falou assim: Ó, papai, o fulano, o de 6 anos, o Henrique, o fulano, lá na brincadeira, falava palavrão o tempo todo. Eu falei: e o que que você fez? Ele falou: eu saí de perto porque eu fiquei com vergonha de chamar a atenção dele. Ou seja, ele sabe que não pode, sim, né? Então ele já tem esse valor com ele. Então acho que o importante é a gente sabe, tentar captar da criança, quando retorna da aula ou de uma brincadeira em grupo e tal, é entender se ela realmente está sabendo fazer esse discernimento. Não quer dizer que elas não vão falar o palavrão. sim, Chega em sim. casa, acaba repetindo, mas aí você tem que repreender, Uhum, né? E aí tem que ser firme. sim. Eu falo assim: olha a conversa que a gente teve ontem. Papai do céu gosta do que você está falando? Você acha que está bonito o que você está Uhum, falando? E aí eu começo a meio que já colocar nessa situação para que ele entenda que ele está fazendo errado. Aí ele, não, né, pai, não pode falar. Não, mas é que o menino falou. Eu falei assim: o menino não é o filho do papai. Quem é o filho? Não é você? Então quem tem que resolver comigo é você. Quem tem que, quem tem que me responder é você. Você tem que saber se deve ou não falar, né? Autorresponsabilidade, atenção. Então a gente tem que, desde pequeno, é o que eu falei, vou repetir, e eu falo muito isso até dentro da minha casa com a minha esposa. Eu falo: a gente tem que criar as crianças para o mundo, sim, sim. né? Diferente do que a geração de hoje. E aí, vamos fazer uma meia-culpa, que é a nossa geração que é culpada por isso, de criar uma geração fraca, que vai ser essa geração que está crescendo agora. Por quê? Porque a maioria das pessoas da nossa geração sofreram muito no passado, talvez, não tiveram muitas possibilidades, e hoje querem dar todas as possibilidades ao filho sem limites. E é limite que a gente tem que dar. Sim. Criança precisa de limite. Uhum. Ela tem que saber onde que ela tem que estar, o quadrado que ela pode brincar. Eu não posso deixar uma criança de até 7 anos, que é onde está criando, você, psicólogo, sabe, que está criando lá a personalidade dele, eu não posso deixar ela livre. Ela não pode ter o poder de decidir o que é bom para ela. Sim, É a gente que tem que direcionar o que é bom para ela. Não é verdade? certeza. E aí sim, quando ele for adolescente, eu tiver com o seu caráter formado, seus valores formados, ele toma a decisão. Mas agora não. Quem tem que tomar a decisão do que é bom para ele somos nós, que somos os adultos responsáveis. Sim. Ou seja, se todo mundo fosse responsável e tivesse essa consciência, nós teríamos, com certeza, jovens e Sim. adultos muito mais responsáveis no futuro. Muito bom, cara. Só fazendo o link do que você falou, pegando assim, pela parte bíblica também, a gente vê Adão quando ele foi criado ali no início, em Gênesis e tal, ele gera esse movimento, essa ação, porque ele tinha contato com o pai. A Bíblia fala que toda vez que dava o final da tarde, você falou da noite aí, final da tarde, Deus se encontrava com Adão, trocava uma ideia com ele, e aí a partir disso ele, né, ia gerando esse movimento na terra. Mas o mais interessante é que tudo que Jesus fez na terra, ele sempre falava: eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Então, o filho, ele só vai fazer aquilo que ele só carrega aquilo que ele viu o pai carregar. Então, assim, eu acho que tá muito além do falar, mas tá a questão no exemplo, tá na questão de às vezes saber dar limite, de falar: olha, Repreender. aqui não vai ser legal para você, porque e não apenas dar limite, não apenas impor, mas também a gente ser essa
esse exemplo dentro de casa. Eu sei que não é fácil, não é todo dia que a gente está afim de ser exemplo. Eu sei que tem dia que a gente quer chutar o balde, é assim mesmo, tanto com filho quanto tanto com mulher. Afinal, são seres humanos, a gente não é, como diz o Cadu, vice-querubim. Só que a grande questão é que o bom disso é que o exemplo no final, o que ele vai olhar é, cara, meu pai andava de uma forma e de repente meu pai teve um insight e ele começou a andar de outra forma. Eu lembro do papai fazendo essa mudança e eu vou carregar isso, entende? Então, assim, isso eu acho que é muito válido para a gente lembrar que o mais importante dessa vivência, dessa relação, é como a gente decide estar, assim, e saber também que já é a próxima pergunta que eu vou direcionar para o Aurélio, mas vocês também podem ficar à vontade. Já chegou algum momento, amigo, que você já pediu perdão pro seu filho, assim, porque eu não vou nem ser tapado de perguntar se nessa relação você não errou, né? Porque óbvio que errou e que a gente é ser humano. Mas assim, já chegou esse momento assim de você olhar no olho do seu filho e falar, ó, filho, papai errou, tal, não era pra ter feito isso. E como que foi esse sentimento assim? Cara, um erro brutal meu, assim, foi quando a gente acabou de ter o Luigi. Eu passei muitos períodos ausente. Foram quase 3 anos, 3 meses, assim, que eu ficava sem vê-lo, realmente sem estar próximo dele por conta de trabalho. E hoje, volta e meia, eu peço perdão para ele ainda por conta dessa situação que aconteceu lá Lá atrás. atrás. Uhum. Porque muito provavelmente, intrinsecamente, ele entenda, ele perceba, e muito provavelmente ele percebia, porque quando eu estava com ele, quando eu vinha depois daquele período, ele não queria vir nem no meu colo, assim. E foi um período complicado, porque foi meu primeiro filho. Eu não sabia o que era ser pai. Meu pai ausente, para mim, era supernatural. O pai é assim mesmo. O pai é ausente. Sim. O pai É o que você viu o seu pai é, fazer, o que né? é justamente isso, o fruto do meio, né? Sim, O fruto do meio. sim, E aí foram conexões, pessoas com que eu me aproximei, treinamentos que eu fiz que começaram a me mostrar, cara, sim, existe algo diferente. sim, Não necessariamente precisa que você seja ausente como Estava você imerso naquilo. e imerso naquilo. E as vendas a cegueira era tão grande que eu não conseguia perceber o palmo à minha frente. É. Até que veio alguém fora das minhas conexões, das pessoas com quem eu me relacionava, falou para mim assim, cara, isso não é saudável. E logicamente que depois desse período todo, assim, por muita cobrança da esposa, enfim, hoje eu me sinto no dever de estar próximo. Eu acho que é aquilo que o Claudine falou aqui. Nem todo mundo nasceu para ser pai, mas eu acredito também que você pode melhorar. sim, Se você, logicamente, buscar, se conectar com pessoas que queiram, e se for também partir do teu interesse de você querer. sim, Tá? sim, E, cara, aí só para finalizar, eu tenho a minha forma de cuidar do Luigi. uhum, Eu não deixo de dar uma palmada nele, uma chineladinha. uhum, Eu não sei como vocês tratam lá na casa de vocês. sim, Mas sempre que eu faço, eu aviso. Eu falo assim, cara, por que aconteceu assim, isso? Aí ele fala, pai, foi por causa disso, disso, disso. Então eu vou falar assim, Sim. ó, papai vai te dar 2 chineladas por conta dessa situação. Aí eu trago ele, 2 chineladinhas por conta dessa Inclusive a situação. Bíblia manda dar, tá, gente? Manda dar com vara de goiaba, tá? Desculpe direitos Para de humanos. goiaba não, gente. Para de goiaba É, pra cara. Desculpe direitos humanos aí, mas eu sou cristão e a Bíblia, ela manda. Porque correção, eu fui corrigido também, cara, Não, vara de goiaba. Isso. Dói pra caramba. Dói A pra vara de caramba. goiaba, ela dobra na gente assim, né? Ela dá uma Ela pegadinha, não né? quebra, não. Ela dobra e ela consegue fazer o 360 no braço. Na perna. É a Mas minha, aconteceu, Ela é assim. quando eu me desculpei, foi quando eu fiz sem deixar ele ciente Ciente do que ele tá fazendo. Eu falei, filho, você me perdoa, porque o papai não falou o motivo pra você até agora. Tinha passado assim, 4, 5 horas já. Eu falei, cara, eu fiz, mas não comuniquei o motivo. Então, assim, logicamente,
retratando Aí só tudo. você não repetiu a costa de novo, né? Eu vou ver só. Mas, cara, e aí é bíblico, tem uma parte da Bíblia que fala, né, sobre é melhor você educar o teu filho que ele se perca no filho. Sim. Certo? Sim. Mas eu tô Melhor que doa hoje do que no futuro. É. futuro. Então eu trago muito isso para minha vivência e, logicamente, com vocês que vem me trazendo essa realidade espiritual de Deus Não, aí. mas a gente tem que ser duro na hora que tem que ser, entendeu? Assim, eu tento me policiar ao máximo para não chegar nesse ponto, mas tem hora que não tem jeito. Eu também, Que mas você tem que dar uma palmada, não tem jeito. E aí, em algum momento, eu dei uma palmada no Henrique e ele é sempre mais contestador. Ele é o mais novo e é o que mais contesta. Você coloca no E aí desafio. ele foi me questionar e foi argumentar comigo que não tinha sido ele que tinha feito aquilo. E aí eu fui buscar saber, realmente não tinha sido. Então aí eu tive que pedir desculpa, né? Perdão, meu filho, o seu irmão falou que tinha sido, né? Mas ele falou que tinha sido, você não viu acontecer, ele me cobrou, entendeu? Então, assim, nesse momento você fica com o coração partido, porque você corrigiu foi a bom você ter pessoa que falado não isso aí. tinha que ter Eu corrigido, vou né? te contar um E caso dói, real e dói. agora, meu, tá? Eu fiz um perdão para minha mãe agora, recentemente, constelando. Eu identifiquei que eu não tinha perdoado minha mãe por conta de uma situação dessa. Foi o seguinte, minha irmã e eu, a gente sempre aprontava muito, e a idade era muito pouca diferença, e minha mãe tinha uns vasos antigos verdes de louça, assim, que antigamente tinha muito isso lá no interior, você lembra? Aqueles vasos que ficavam nas estantes, assim, Sim. tal, e aquilo, pô... Por acaso tem um verde aí atrás de você. Eles eram de louça, né? Não, Louça, sei. tá ligado? Era um joguinho assim, eu tinha uns É, três, aí tinha sequência, um maior que o outro. Minha irmã foi lá e pá, jogou no chão e falou assim: eu vou falar que foi você. E aí eu falei: ah, você tá doida? Minha mãe não vai acreditar nisso nunca. Dito e feito, ela chegou. Aí, na hora que minha mãe chegou, eu tava no quarto assim. A gente tinha uns 10 anos, acho. Minha irmã saiu correndo, foi lá na porta primeiro e falou, né? Com a minha mãe, falou: "Ó, o Ney fez isso, 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 isso." Aí minha mãe já chegou, tipo assim, brigando comigo, puxando minha orelha: vem cá, você vai limpar isso aqui, não sei o que e tal. Aí você quebrou isso, era presente de casamento, não sei o que, aquela história toda. E minha irmã, meio que assim, séria, né, pra não rir. Aí eu falava: mãe, não fui eu, foi a Sara. Foi a Sara, falou: para de contar mentira e tal. Aí, anos depois, isso aqui foi o Natal desse ano, a gente comentando algumas coisas, eu falei isso. Aí identifiquei, fui identificar agora na constelação que isso era algo que eu tinha que dar um perdão pra minha mãe, cara. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado mesmo, velho, porque e aí eu busco muito conhecimento nessa área, né, desenvolvimento humano, tudo, porque, bicho, a primeira coisa que eu sempre peço perdão à minha filha, se eu fizer um compromisso com ela, falar assim: filha, isso. à noite o papai vai deitar com você. Às vezes eu tô no trabalho e aí minha esposa vai buscar lá na escola por volta de umas 5:30. Ela manda mensagem: papai, tô com saudade, quero que você chegue. Eu falei: filha, daqui a pouco o papai tá em casa. E aí se eu chegar ela estiver dormindo, eu falei: não, filha. Aí eu até parei de falar, porque às vezes eu prometi assim: filha, não, pode deixar, papai vai deitar com você, fazer você dormir. Chegava em casa tipo 7 horas, ela já tava dormindo, porque ela chega cansada. Aí eu pego, agora eu crio a cultura. Eu vou lá, fiz esse compromisso. Ela pode estar dormindo, que é o que você falou do subconsciente. Vou lá, dou um beijo nela, oro e deito ali uns 10 minutinhos com ela. Aí ela dá uma acordadinha assim e olha pra mim assim: papai, você chegou? E volta a dormir. Eu falei assim: não, pra honrar o Com compromisso. certeza. Então, assim, eu peço desculpa, filho, papai não chegou. No outro dia, se eu tiver a oportunidade de acordar, eu sempre faço, porque é o que eu falei lá atrás, né? Meu maior medo é perder o respeito deles nesse sentido, que eles Sim. respeitem. Porque o pai tem palavra, né? Sim, Então, pai é palavra, é movimento, é força. E até a peça da palmada, que a gente fala, tem que cumprir, né? Se não cumprir, Porque senão, perde a... lá em casa é 1, 2, 3, né? Meus filhos já sabem. O Miguel apanha mais do que a Camila, porque a Camila já tá maiorzinha. Aí Miguel fala: filho, falando no 3, ele já sabe. Eles são tão espertos que aí no 3 eles já botam a mãozinha na bundinha assim, que sabe que vai ter uma palmada. ai, massa. Gente, a gente já está encerrando aqui e primeiramente queria agradecer a cada um de vocês. Mas só para a gente fechar, eu queria que você
deixasse, cada um aqui deixasse um recado para o pai, para os pais que estão nos assistindo, para quem quer ser pai, quem sonha em ser pai também. Então, eu vou pedir para o Claudinei começar, depois vai para Aurélio, Pablo e a gente termina aqui. Vamos lá, primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, bater esse papo enriquecedor, aprender um pouco com vocês, agradecer pelo convite, Áquila, agradecer por estar aqui com você, Aurélio, com você, Pablo, e depois agradecer meu pai por ter me colocado no mundo, ter me dado todos os princípios de valores que o Senhor me deu, e agradecer por eu ter 2 filhos maravilhosos e dizer para você, ser pai é um dom e você tem que tratá-lo como isso e ter o compromisso e a responsabilidade de buscar cada dia aprender mais, porque se a cada dia o mundo evolui de alguma forma, o seu ensinamento também, a sua criação, não pode ser a mesma de há 30, 40 anos atrás. Você tem que transformá-la com os ensinamentos e culturas diferentes, porque o mundo está oferecendo coisas diferentes. Boa. Cara, agradecer por esse momento com vocês aqui, agradecer ao Áquila, Conexão de Fora, por todo esse movimento incrível que tem feito, Pablo, Claudinei, foi top estar com vocês. Cara, o que eu gostaria de dizer, quando você fez a pergunta, eu fiquei aqui pensativo, assim, mas o que eu digo, assim, se você não se julga como um bom pai, acredite, né? Todos nós estamos no mesmo barco. É isso aí. E, assim, a única coisa que eu acho que é importante, porque a nossa responsabilidade é formar boas pessoas, não bons profissionais, mas pessoas íntegras, honestas, que têm os princípios de Cristo. Assim, cara, toma vergonha na cara se você não é um bom pai e vai aprender a ser pai, assim, porque a gente vive numa sociedade em que e é vergonha na cara no sentido de vergonha na cara mesmo, sabe? Porque existem muitas crianças hoje que precisam de um tutor, precisam de um mentor, precisam de uma pessoa para que essa mesma criança ela não sofra no futuro por situações que pode ser controlada hoje. Eu acho que assim, é até uma forma de expressar um pouco dura, mas que faça sentido. Boa, Faça boa. sentido. Eu também estou aqui. Agradeço muito ao Áquila pelo convite, né? Pela Conexão de Fora, por essa transformação que vem fazendo na nossa sociedade. É importantíssimo, né? Na pessoa do Áquila. Ao Claudinei e ao Aurélio, que estão aqui. Aurélio já até aproveitou da situação e aprendeu, né, com algumas coisas que a gente já falou aqui também, isso é importantíssimo. E eu acho que o mais importante é o pai ser presente, né? O pai tem que estar presente, não dar presente, né? Estar presente é muito mais importante. Ele estar presente, viver com os filhos, viver para os filhos, no sentido de que mostrar para ele a condição de ser pessoas de verdade, pessoas verdadeiras, pessoas com valores, né? Isso tudo é o pai, é a mãe, o pai presente que vai trazer para o futuro deles. Então, seja um pai presente, tenha horas realmente de qualidade com os seus filhos, que você possa guardar na mente deles aquela memória afetiva, sabe? Eu tive muito isso com meu pai. Meu pai hoje é falecido já há 16 anos, mas toda a minha infância, tudo que eu lembro de bom, de brincadeiras, de me jogar na lama, de descer no barranco, foram porque o meu pai estava ali presente com a gente, jogando água para. Então, olha, essa memória afetiva é que é importante para a vida e é dali que a gente vai levar os valores que a gente precisa ter para uma sociedade melhor. Então, seja um pai presente, é o mais importante. Top demais, top. Cara, aí eu termino aqui falando também sobre, pegando um gancho até que todo mundo falou aqui, eu acho que mais do que construir monumento, deixar patrimônio, deixar carro, deixar apartamento, é você construir valores no seu filho. É, a gente está com 4 homens aqui que não são perfeitos, está longe disso, tem as suas falhas, suas limitações. E pegando um gancho nisso, eu falo até do meu pai. Meu pai, eu também, como o Paulo, eu perdi meu pai. Eu tinha 10 anos de idade. Meu pai tinha problema com álcool, mas todo o tempo que meu pai esteve comigo, ele estava olhando no meu olho, brincando comigo. A atenção dele era minha e vice-versa. E eu senti a presença dele ali o tempo todo comigo.
Então, mais do que você querer dar algo que às vezes a sociedade está cobrando para que você dê aquilo que está dentro de você, que é a sua atenção, que é o seu amor, seu carinho, que isso seu filho vai carregar pro resto da vida. Beleza? Gente, muito obrigado aqui. Obrigado por vocês estarem aqui. E até a próxima, se Deus quiser. E lembra de comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até mais. Tá. Tchau, valeu.